Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Estamos falando sobre serviço ao Senhor, no mês em que a igreja desafia os seus membros a participarem, se inscreverem para servirem a Deus no ano que vem. É claro que você pode servir desde já, se puder, mas de maneira oficial, a partir do ano que vem, nós estamos meditando sobre serviço ao Senhor, a importância dele. 1 Crônicas 29, 10 a 19, eu quero meditar, a partir desse texto, sobre o tema a essência da mordomia cristã. Mordomia e serviço é a mesma coisa, irmãos. Ser um mordomo é ser um servo é ser um mordomo. E a partir desse texto nós vamos meditar, refletir sobre a essência da mordomia ou do serviço para o qual Deus nos chama como cristãos para a glória dele. 1 Crônicas 29, a partir do versículo de número 10. 1 Crônicas 29, a partir do versículo de número 10. A porção da palavra de Deus neste texto, queridos, nos diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor nosso, Senhor da nossa vida, que nos comprou pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui em nossa limitação, clamando ao Senhor, clamando o teu favor, clamando por sabedoria que só pode vir de ti, sabedoria esta que o mundo jamais poderá nos dar. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, ajuda-nos a entender e praticar a tua vontade, para o louvor da tua glória e para a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra mordomo ou mordomia é uma palavra de origem latina que significa o maior servo da casa. Ou seja, é aquele que administra da melhor maneira possível o que não é seu, mas pertence a outro. Na Escritura Sagrada, mais precisamente ali no Novo Testamento, nós nos deparamos com uma palavra grega, que você não precisa guardar, obviamente, que é oikonomos, que significa o administrador de uma casa ou de uma propriedade. É a formação da palavra oikos, que significa casa, e nemo, arranjar, organizar. É aquele que administra tudo que o seu Senhor colocou em suas mãos.
O mordomo, nos tempos do Novo Testamento, era normalmente um servo, um escravo, no qual o seu senhor tinha profunda confiança e que colocava todas aquelas coisas em suas mãos, mas que não era de maneira nenhuma, por ser um simples escravo, proprietário delas e que não podia usá-las da maneira que bem entendesse. Ele deveria fazer o que agradava o seu senhor. Por exemplo, em Lucas 12, 42, nós lemos o texto bíblico: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Ou seja, poderíamos substituir: quem é o mordomo, o escravo da casa que administra da melhor maneira possível aquilo que Deus deixou em suas mãos. E o texto complementa: a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido. Mordomo é servo, é escravo, é alguém que, enfim, faz o melhor com aquilo que não é seu e jamais será seu. Irmãos, nós somos chamados a ser bons administradores, bons mordomos de todas as coisas que Deus tem nos dado, tem nos concedido. O princípio da mordomia cristã está baseado, primeiramente, ou de uma maneira introdutória, no fato de que Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. Em Ageu 2,8 nós lemos Deus dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Nem as coisas preciosas podem pertencer àquelas pessoas que acham-se ricas e acham que podem administrar da maneira que bem entendem. No Salmo 24:1 nós lemos: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós lemos no Salmo 50 que até mesmo os animais do campo pertencem ao Senhor. Em Êxodo 19:5 nós lemos: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Até mesmo nós, como igreja, como povo de Deus, não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. No Novo Testamento, nos deparamos com algo que aprofunda ainda mais o conceito. Não se trata apenas do Deus que é dono de tudo, mas de que não somos mais de nós mesmos, nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos a Deus. Lá em 1 Coríntios 7:23 nós lemos: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Pedro diz também, na sua carta, no capítulo 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados, o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos comprados por alto preço, para sermos agora completamente do Senhor. Deus instituiu-nos em Cristo Jesus uma nova vida e também é uma ordem da criação na qual nós somos vice-gerentes de tudo aquilo que Deus fez. Deus nos deu um mandamento, uma ordem cultural para fazermos o melhor com todas as coisas que pertencem não a nós, mas a Deus. Os filhos de Deus, cujos pensamentos foram resgatados da prisão do pecado e o coração foi transformado para espontaneamente obedecer, são despertados agora para a realidade de que devem, com toda a alegria de coração, servir ao Senhor. E fazemos tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. 1 Coríntios diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como mordomos, este deve ser o nosso grande objetivo. Mas voltando ao nosso texto, nós nos deparamos com esse tema. Davi está prestes a morrer, seu reino já se prolongou, sua idade já está avançada. Salomão é o herdeiro que está prestes a assumir o trono em seu lugar. O velho rei deseja construir um templo, mas não somente isso. Ele quer deixar tudo bem encaminhadinho para que quando Salomão assuma o trono, possa fazer tudo da melhor maneira possível para a glória do Senhor. E Davi começa sendo o próprio exemplo. Ele mesmo diz que doou ouro, prata para o templo. O primeiro passo foi dele. Havia desafiado o povo, que também respondeu da mesma maneira, positivamente, entendeu o chamado para a mordomia diante daquele grande desafio que tinha diante deles. Eles levaram todas essas coisas,
Doaram ouro, prata, bronze, ferro, pedras preciosas. Mas o mais interessante é que o texto termina, diferentemente do que muitas vezes acontece na igreja hoje, no que diz respeito a finanças, dinheiro. Davi diz que eles doaram, e doaram voluntariamente, e se alegraram em poder doar. Às vezes é triste ver gente na igreja doando, e lá no fundo, vai fazer uma falta isso aqui. Bem que eu podia não doar. Isso aqui servia para eu passear, para viajar. Esse dinheiro aqui servia para eu fazer uma coisa diferente, comprar aquela roupa, aquele tênis que eu queria para mim, para o meu filho, e dar aquilo com aperto de coração. Mas o texto diz que o povo deu voluntariamente. Davi não pôs uma faca no pescoço de ninguém e fez com alegria, de coração íntegro, deram liberalmente ao Senhor. Tudo isso nesse texto, portanto, queridos, nos leva a meditar sobre os motivos pelos quais o princípio de mordomia deve ser seguido, obedecido, porque eu e vocês, como membros da igreja, devemos ser servos e devemos nos dispor a servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele tem concedido a cada um dos seus filhos. Acompanhem comigo, portanto, o primeiro princípio. O princípio de mordomia, presente nesse texto, reconhece a grandiosidade de Deus. Nenhum princípio de serviço, de mordomia, vai ser possível e vai ser seguido se não estiver, primeiramente, alicerçado em quem Deus é, na pessoa do próprio Deus. Davi, após receber as ofertas para a construção do templo, ele não começa a sua oração nas pessoas. Senhor, essas pessoas são muito boas. Ele não começa nos príncipes. Veja, Senhor, a nobreza da sociedade de Israel é muito boa. Ou então ele diz, eu sou muito bom, veja só quantas coisas eu fiz e dei. Ele começa entendendo quem Deus é e declarando a realidade desse Deus. Ele louva o Senhor. Mordomia, queridos, está profundamente ligada ao que conhecemos a respeito de Deus e o quanto nós nos submetemos de coração a Ele. E ele vai discorrendo sobre isso, em relação a Deus. Primeiro, ele tem diante de si a realidade de que Deus é o nosso Pai. Um bom pai faz o quê, irmãos? Um pai que se preocupa com a sua família, se preocupa com os filhos, o seu primeiro desejo é suprir, atender, cuidar, saber das necessidades e não deixar os seus filhos, a sua família, passar qualquer tipo de privação, qualquer tipo de necessidade. Nós estamos onde estamos, nós temos o que temos, porque Deus tem nos suprido como um pai bondoso que se compadece dos seus filhos, daqueles que o temem e o amam. Essa é a ideia de Davi. A mordomia começa em Deus, na grandiosidade de Deus, mas na visão da grandiosidade de Deus como pai. Ele supre. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, se estamos de pé aqui hoje, é porque Deus, com a sua poderosa mão e paterna mão, tem nos sustentado em cada uma de nossas necessidades. Mas também a mordomia está ligada ao fato de que Deus é eterno. Davi entende isso. Deus não criou todas as coisas e deixou-as largadas à sua própria sorte. Nem tampouco abriu mão no tempo daquilo que lhe pertence. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade, Ele é Deus, por toda eternidade Ele será dono de tudo, inclusive das nossas vidas. Não há um instante, uma fração de segundos em toda a história do tempo da humanidade que Deus diz, eu vou dar um tempo para você, eu vou largar, agora é seu, eu não vou me envolver. Não, de eternidade em eternidade, do princípio das coisas até o fim de todas as coisas, esse Deus eterno é o Deus que é dono de tudo. Se Deus não fosse eterno, a gente poderia usar do jeito que a gente bem entende. Mas porque Ele é eterno, nós temos que entender que Ele é o dono de todas as coisas em todo o tempo. Davi continua pensando, refletindo na mordomia baseada na grandiosidade de Deus. E então ele olha para Deus e sabe que a Deus ou em Deus pertence o poder.
Qualquer poder que eu tenha, qualquer poder que você tenha, é um poder secundário, é um poder de segunda, eu diria até mesmo de terceira categoria. Porque é o poder de Deus, infinito. Há depois o poder de Satanás, os seus anjos, que não é infinito, mas é grandioso. E depois o nosso poder. Nosso poder é de terceira categoria. Quando nós entendemos quem Deus é e que Ele é onipotente, todo o poder pertence a Ele, que o nosso poder é secundário, se você preferir terciário, nós entendemos que todo o poder não vem de nós, mas procede de Deus. Ele é o dono, Ele é a fonte de todo o poder. Você se lembra do que Jesus falou para Pilatos? Ele falou, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria uma hoste de anjos e eles me libertariam. Porque o poder não pertence a você, Pilatos. Pertence a meu Deus. É a Ele que eu me submeto. Deus nos dá o que quer, nos coloca onde deseja. Empresas nos contratam, queridos, porque Deus dá o poder para isso acontecer. Clientes nos pagam, porque Deus dá o poder para isso acontecer. Pessoas nos ajudam, porque Deus dá o poder e as condições para isso acontecer. Estudamos onde estudamos, porque Deus dá o poder para isso acontecer. Viajamos para diversos lugares, porque Deus é o dono de todo o poder e permite que você se locomova de um lado para o outro. Esse Deus grandioso pode e faz coisas sem meios, contra os meios, mas prefere, com o seu poder, via de regra, usar os meios para que sua vontade seja feita, principalmente na vida de seus filhos. Davi entende isso. Ele continua olhando para Deus e também entende que a mordomia está ligada ao fato de que Ele é o Deus soberano. Poder e soberania andam de mãos dadas. Ninguém pode ser soberano sem poder. E ninguém que tem poder pode deixar de ser soberano. Deus é soberano porque tem poder, Ele tem poder porque Ele é soberano. Davi diz que Deus é grande, honrado, vitorioso, majestoso, dono do reino, chefe sobre todos. Todos esses atributos, de alguma maneira, dizem respeito à sua majestade e pode se resumir numa única palavra: soberania. Ele reina. Ele está nesse exato momento no trono, Ele dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, seja o vasto universo, seja a pequena gota de orvalho, tudo Ele dirige. Isso diz respeito também à minha e à sua vida, como seus filhos. Como o Rei soberano, Ele nos dá o que bem entende, nos coloca onde acha melhor e tira também quando assim bem entende. Somos mordomos não de qualquer ser, não de qualquer autoridade humana. Nós somos servos e mordomos daquele que está no trono, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e como tal devemos dizer o que Ele quer e devemos fazer o que Ele deseja que façamos e fazer com que pertence a Ele o que Ele deseja que façamos. Às vezes a gente acha que é a majestade que tem que nos servir, mas é o contrário, queridos. É o servo que serve a majestade. Por isso, tudo que temos, a Ele devemos. E devemos perguntar-lhe: o que o Senhor quer que eu faça? Como Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim, eu sou seu servo, faça da minha vida o que o Senhor preferir. Davi continua olhando para Deus e sabe que a mordomia está ligada ao fato de que Deus é dono de todas as coisas. Queridos, você pode estribuchar, você pode espernear, você pode reclamar, você pode se revoltar, mas Deus é o dono de tudo. Ele é o dono das suas finanças, Ele é o dono dos recursos naturais, Ele é dono dos alimentos, Ele é o dono da nossa família, dos nossos filhos, do nosso negócio, do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa casa, dos nossos bens, da saúde, dos sonhos, dos planos, do tempo. Tudo pertence ao Senhor, tudo, absolutamente tudo. E quando alguém é dono, ele empresta, ele não dá. Tem alguns caras de pau que, às vezes, isso acontece pouco com ferramenta, não é, gente? Aconteceu com você, o sujeito pedir uma ferramenta para você, e você nunca mais vê essa ferramenta na sua mão? Acontece também pouco com livro, né?
A gente empresta livro, é o dono. E uma vez eu ouvi isso da pessoa, emprestei para ela, fui chegar cobrado. 1 ano depois fui cobrar. E aí, cadê o livro? Você não conhece a frase? Eu falei, não. Há 2 tontos quando se trata de empréstimo de livro. O que empresta e o que devolve. E eu nunca mais vi o livro mesmo na minha frente. Mas o livro era meu, eu queria de volta. Nem lembro mais qual era o título, deixa isso para lá. Mas quem é dono, gente, empresta. E pede contas. E não faz vista grossa. As riquezas vêm do Senhor, Ele domina sobre tudo. Se Ele tem o poder, se Ele é o soberano, se Ele é o dono, nós não podemos de maneira nenhuma entender que vamos administrar aquilo que não nos pertence. Portanto, queridos, a mordomia, sabendo que está centralizada na grandiosidade de Deus, não pode trazer para nós pesar. Quanto tempo eu estou gastando na igreja? Meu Deus, o culto demora demais, a escola dominical demora demais, o culto infantil demora demais, a oração demora demais, a pregação demora demais, estão exigindo demais na igreja, é o dízimo, é a oferta, é tudo. E agora querem ainda que a gente se inscreva para fazer alguma coisa na igreja. Chega, já tem um pastor para fazer tudo. Não. Quando entendemos que o serviço e a mordomia está baseado não naqueles que estão falando aqui, mas em Deus, não há pesar, tristeza, reclamação. Quando reconhecemos a Deus pelo princípio da mordomia, nós fazemos como Davi. Davi agradeceu a Deus e louvou com toda a congregação, curvando-se diante dele, dizendo, obrigado por aquele que o Senhor é, e obrigado por te servir. Que dádiva maravilhosa poder servir ao Senhor. Ele termina agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Ele não faz isso depois de ter recebido um carro novo. Ele não faz isso depois de ter passado no vestibular do seminário para ser pastor. Ele não faz isso depois que ele conseguiu uma casa nova. Ele faz isso depois que ele ofertou e deu só. Eu quero que você passe, Daniel. Não estou falando o contrário não, tá? Você e o Nelsinho, se Deus quiser, vão passar. Isso nos leva ao segundo princípio, irmãos. O princípio de mordomia traz humildade. Se você olhar os versículos 14 ao versículo 18, vai notar esse princípio na vida de Davi, o rei. A consequência da mordomia, ao reconhecer a grandeza e o poder de Deus, o que é majestoso, o que é soberano, o que é poderoso, o que é dono de todas as coisas, é lógica. Se Ele é grande, se Ele é eterno, se Ele é soberano, se Ele tem todo o poder, se Ele é o dono de tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar quietinho na presença dEle, tenho que me encher de humildade na sua presença. Talvez um dos grandes exemplos de alguém que se ensoberbeceu e não reconheceu a grandiosidade de Deus, que é o dono do poder, o dono de tudo, foi Nabucodonosor. Você lembra dessa história? Chega um momento que ele está lá, talvez nos jardins suspensos da Babilônia, olhando para o seu grande reino, império conquistado, e diz, não foi essa a grande Babilônia que eu edifiquei. E você sabe qual foi o resultado final na vida daquele homem. Deus o quebrantou. Deus fez ele andar de 4 como um animal, fez com que ele comesse a erva do campo, fosse molhado pelo sereno ali do mato, até que ele reconheceu quem era o soberano. O verdadeiro mordomo de Deus entende que a humildade é essencial na presença de Deus, reconhece a sua limitação no seu serviço a Deus. Meditemos sobre essa realidade. A mordomia, queridos, ela traz o princípio de que ninguém se torna importante ou grandioso porque devolveu o que pertence ao Senhor. Davi disse, eu só devolvi. Eu tirei da sua mão e dei para a sua mão de novo. É teu. Não há chance de soberba, não há chance de se encher de si mesmo.
Davi entende, só o Senhor é grande, nós somos pó. Davi entendeu isso e perguntou: quem sou eu, Senhor? Quem é o povo que deu essas coisas todas? Nós não somos absolutamente nada. Essa humildade, queridos, tem como consequência o trabalho voluntário. Nós nos tornamos voluntários no serviço do Senhor. Eu estou chegando aqui agora, eu espero que essa não seja a realidade dessa igreja. Quem está aqui há mais tempo vai saber a realidade. Presbíteros, reverendo Nelson. Mas como é triste você ser pastor da igreja, tem que, parece assim, juntar a mão, ajoelhar e suplicar para o membro fazer alguma coisa. Por favor, alguém pode fazer isso aqui? Por favor, você pode nos ajudar nessa área? Por favor, a gente precisa tanto da sua ajuda. É muito triste isso. É profundamente triste e lamentável. Porque não se dedicar a Deus com os dons que Ele concedeu, quando se vê uma necessidade, é fruto de um coração duro, de uma vida soberba, de pessoas que se acham mais importantes do que o próprio Deus, que se acham o último biscoito do pacote. Desculpa usar essa expressão. O verdadeiro servo de Deus que se enche de humildade, porque sabe que Deus é dono de tudo, ele faz aqui: eu estou aqui, o que precisa fazer? Eu vou fazer. Qual é a necessidade? Eu quero ser um instrumento para atendê-la. Esse é o serviço, é simples, ninguém vai reconhecer, não importa, mas eu estou servindo ao meu Deus. O verdadeiro servo de Deus, quando conhece a Deus, deseja servir, é o primeiro da fila. Estou aqui, eu quero ser o primeiro. É aquele que se coloca de pé para o trabalho, sem que ninguém precise implorar, pois ele entende qual é a sua posição diante do Deus Todo-Poderoso, grandioso. Mas essa humildade está ligada ao que falamos agora há pouco de Deus. Deus não é o dono de tudo? Ele não empresta? Sim. Ele diz: porque tudo vem de ti. Davi diz: e das tuas mãos tu damos. Sabe aquele filho pequeno que quer dar presente para você, pai? Ele tem dinheiro? Normalmente o que ele vai fazer? Pai, eu quero te dar um presente. Você não vai virar para ele: se vira, né? Você tem que arrumar o dinheiro. Ele vai virar para você e dizer: pai, mas para dar esse presente eu preciso de tanto. Você vai lá tanto e dá para ele. Quando chega o dia dos pais, lá vem o presente. O que ele fez? Exatamente o que Davi está dizendo aqui. Ele tirou numa mão e devolveu na outra. Por quê? Porque ele não tem. Ou você vai colocar o seu filho de 5 anos para trabalhar? Acho que não. Normalmente não. A nossa humildade no nosso coração para o serviço ao Senhor, ela existe porque nós entendemos: pai, esse carro não me pertence, essa casa não me pertence, o dinheiro que eu tenho não me pertence, meus filhos não me pertencem, é tudo teu, eu devolvo nas tuas mãos e vou te servir com toda a alegria no meu coração. A mordomia também, queridos, nos torna humildes porque nos lembra a nossa posição nesse mundo. Davi diz: nós somos peregrinos e estranhos, estrangeiros, num outro lugar, num outro país. Veja, Davi era o rei de Israel. Seu reino não tinha problema naquele momento, estava firmado, tranquilo. As fronteiras estavam muito bem definidas, os inimigos estavam enfraquecidos, derrotados. Davi não tem nenhum problema, ele é o rei, ele não tem que falar isso, mas ele reconhece a realidade, ele podia dizer: eu sou o dono de tudo isso aqui. Eu mando, é meu, ninguém tasca. Não. Ele sabe: eu sou rei momentaneamente, eu estou para morrer. Vocês também estão de passagem aqui. Queridos, a gente tem que colocar isso na cabeça de uma vez por todas. Nós estamos nesse atual mundo que precisa de transformação, onde ainda há pecado. Nós estamos aqui de passagem. Pode ser meu último segundo, meu último sermão para vocês, espero que não. Pode ser o último culto de muitos que estão aqui, espero também que não. Deus é o que sabe, mas estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. As riquezas desse mundo acumulado corroerão. O tempo que você tem hoje vai passar. O tempo é agora. O dia é agora. Pode ser que você não tenha mais o tempo. Tem gente que fala assim: quando eu me casar, eu vou servir ao Senhor.
Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou servir ao Senhor. Quando eu parar de estudar, eu vou servir ao Senhor. Você não tem esse tempo. Jesus mesmo falou, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Eu tenho certeza que você já viu um grande quadro que fala da vida de muitas pessoas. Num círculo, aquele quadro muito antigo, eu via muito crente em suas casas tendo esse quadro, mas ainda existe, aí se você pegar a rede social vai encontrá-lo, diz assim, cedo demais para seguir a Deus. Ocupado demais para servir a Deus. Feliz demais para servir a Deus. Velho demais para servir a Deus, e a figura nesse círculo termina no túmulo escrito, tarde demais para servir a Deus. Você quer que seja essa a sua história? A mordomia nos torna humildes porque faz com que encaremos os nossos próprios corações. Quando voluntariamente fazemos algo, irmãos, passamos a entender o que nos domina. Fazer as coisas obrigado é muito fácil. É muito fácil chegar no seu trabalho, o seu encarregado dizer, faça isso, mas se eu não fizer, não precisa vir mais. Pode procurar outro trabalho. E você correndinho vai fazer, não é isso? Mas o nosso coração se escancara e mostra quem o domina, quem é o Senhor, quando nós fazemos as coisas voluntariamente. Quando somos mordomos de nós mesmos, nós demonstramos o quanto Deus está distante de nós, do nosso coração. Quando nos recusamos a usar tudo para a glória de Deus, demonstramos o que vai em nosso íntimo e passamos a conhecer a nós mesmos. Cada barreira que você coloca para servir a Deus está falando alto e deve falar alto quem está ditando as ordens. Avareza, preguiça, descuido, mostra um coração cheio de pecado, egoísmo, idolatria. A alegria de dar e participar do reino de Deus mostra que Ele realmente nos transformou e habita em nós e diz, faça a minha vontade. Terceira e última lição. O princípio da mordomia nos faz pensar no outro. E você vai ver isso no versículo 19. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Gente, Davi está para morrer. Davi já fez a sua doação de prata, de ouro. O povo, ele levou o povo a fazer a doação. Qual seria a nossa tendência aqui? Salomão, te vira, cara. Eu já fiz minha parte, o povo já fez sua parte, eu já estou ficando velho e cansado, agora é com você, se vira, Senhor, abençoa a mim e o povo, agora Salomão não quero nem saber, problema dele, cada um com seus problemas, ele poderia ter feito isso. Mas não, porque os verdadeiros mordomos estão preocupados muito mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida. Está preocupado muito mais com a prioridade dos outros do que com as suas próprias prioridades. Está mais preocupado muito mais com o que vai fazer o outro feliz diante de Deus do que com o seu egoísmo que vai enganá-lo numa suposta e falsa felicidade. Davi pensa em Salomão. Davi pensa no povo. Ele pensa no governo que vai adiante e sucederá a ele e vai cuidar do seu povo. Há muitos e muitos anos atrás, um repórter, que você não precisa guardar não tinha muita coisa a ensinar, chamado Ataíde Patrese, que fazia um programa, daqueles programas que não fazem nenhum sentido. Eu zapeava a TV e de repente eu vi aquele homem com um microfone de ouro. O que esse homem é? O que ele estava fazendo? Ele estava dando uma entrevista numa televisão. E naquela entrevista ele dizia, eu doei um rim para o meu filho, porque ele não tinha, seus rins não funcionavam mais. Anos depois, quem precisou de um rim fui eu e eu não tive. Eu me arrependo amargamente de ter doado um rim para o meu filho. Se eu soubesse que ia ficar doente, eu jamais iria
doar. Ele se arrependeu. Por quê? Porque esse é o retrato de pessoas sem Cristo. Elas são egoístas, elas idolatram a si mesmas, elas acham que sua vida é mais importante, elas não entendem aquilo que Jesus falou: não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos ou pelo seu irmão. A mordomia no coração do cristão leva sempre a pensar no outro. Ele doa dinheiro à obra de Deus pensando no outro. Ele doa aos missionários pensando no outro. Ele doa aos necessitados pensando neles. Ele dá do seu tempo aos enfermos pensando neles. Ele faz tudo para edificar a vida do outro. Ele doa do seu próprio tempo para a obra do Senhor, ele se dedica, prepara, serve, ele gasta momentos estudando as Escrituras, ele faz todas as coisas da melhor maneira possível, visando a excelência, principalmente o trabalho do Senhor. Ele renova as forças daqueles que confiam nele. Esse mordomo administra bem o seu tempo. Ele ganha o tempo nesses dias que são maus, como Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele vê o tempo que gastou com as coisas do reino como investimento e não perda. Ele entende que a coisa mais importante que existe é estar a serviço do seu Deus. Ele dedica tempo para ensinar os preceitos do Senhor aos seus filhos. Ele ora com eles, ele ora por eles, ele inculca nos seus filhos a sua palavra, inculca em seu coração a palavra de Deus. Ele pede que os seus, antes de serem ricos, antes de terem sucesso, antes de qualquer coisa, sejam submissos e tementes a Deus e aos seus mandamentos. Ele entende que os filhos são herança do Senhor e vai dizer: Senhor, faça com meus filhos aquilo que o Senhor achar melhor, desde que eles sejam servos e servas do Senhor. Ele prepara um plano de relacionamento e submissão à aliança ordenada pelo Senhor, não só para ele, mas para toda a sua descendência. Se queremos que os nossos filhos edifiquem templos, palácios, não podemos ensiná-los apenas a construir castelos de areia. Vidas deles devem estar firmadas na rocha, no Senhor Jesus Cristo. Devemos ser servos deles também. Enfim, o nosso maior dever, na mordomia e no serviço, é imitar, ensinar e pregar a respeito de Cristo. Ele veio servir e não ser servido. Ele se entregou até a morte, e morte de cruz. Ele não fez caso da ignomínia e trocou sua glória para se doar. Não dá apenas dinheiro, riquezas, terras, posições de liderança. Ele doou muito mais do que isso. Ele doou a si mesmo por amor de nós. Existe um maior exemplo de mordomia do que esse? Existe um maior exemplo de preocupação e amor pelo outro do que o exemplo do Senhor Jesus Cristo? Para terminar, eu queria que você refletisse em algumas coisas. Em primeiro lugar, como é que está a mordomia do seu tempo? O que você tem feito com o tempo? O tempo é a coisa mais democrática que Deus já fez. Todos nós, eu e vocês, temos o quê? 24 horas por dia. Pode ser rico, pode ser pobre, homem, mulher, jovem, velho, todos nós temos 24 horas. O que fazemos com o tempo que Deus nos dá? Quanto tempo dedicamos para a leitura da Bíblia? Quanto tempo dedicamos para o serviço a Deus? Quanto tempo dedicamos para a vida devocional? Ou estamos dando a sobra do tempo que não nos pertence? Qual é a grande prioridade da nossa vida? O que você está fazendo com um dia que Deus concedeu a você? Festa, passeio, encontro, corrida, série da TV, internet, celular, redes sociais. Você investe tempo de qualidade para aquilo que Deus chamou a você investir tempo de qualidade? Quanto tempo você está investindo no seu relacionamento conjugal, com seu marido, com a sua esposa, com seus irmãos na fé, com as pessoas que você deve amar e servir? Reflita também sobre a mordomia dos seus bens. Você colabora com essa igreja, com seus dízimos e com suas ofertas?
Se tudo é de Deus, por que achamos que estamos fazendo um favor devolvendo aquilo que pertence ao Senhor? Por que a gente é assim? Por que a gente espera sobrar uma coisa que não pertence a nós? Como é que uma pessoa deixa de ser ladrão? A Escritura diz que não é deixando de roubar apenas. É isso também, mas vai além. Lá em Efésios 4:28, Paulo diz, trabalhando de alguma forma com as suas próprias mãos e acudindo o necessitado. Mas também, ao mesmo tempo, eu sou dizimista, eu dou oferta, pastor, mas o que você está fazendo com o restante que pertence a Deus e cai na sua conta e fica na sua mão? Porque não pertence a você também. Você está gastando desnecessariamente, o limite do seu cartão estoura todo mês. Há quanto tempo você já está no cheque especial? Você está assumindo compromissos para ter uma vida que Deus não quer para você, porque você não pode pagar por ela e não pode sustentá-la. Você não está sendo um fiel mordomo do Senhor com as coisas que pertencem a Ele. Finalmente, como é que está a mordomia da sua vida? Como é que você está cuidando da sua saúde? Qual foi a última vez que você fez exame? Porque esse corpo não pertence a você. Pertence ao Senhor. Foi Ele que criou você. É o santuário do Espírito. Você está dormindo o suficiente? Você está investindo em relacionamentos? Que tipo de relacionamentos você tem? Jovem, seja moça, moço cristão, com quem você está namorando ou quem que você está almejando namorar? Você está tendo vida íntima antes do casamento? Ou acha que isso não tem nada demais? Quanto tempo seus filhos estão ficando na frente da televisão, do celular, do tablet, não importa o quê? Você está ensinando-os a administrar corretamente não só o tempo, mas a sua vida pessoal? Você tem orado por essas coisas, orado para você mudar, orado pedindo perdão, e orado pedindo poder, porque eu e você não conseguiremos sozinhos sermos bons mordomos do Senhor? Que Deus nos ajude e que possamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, entendendo quem Ele é, entendendo quem nós somos e dedicando todo o nosso ser com alegria a Ele.